O que diabos está acontecendo com a comunidade Ruby on Rails nas últimas semanas? É uma pergunta que talvez poucas pessoas da plateia do canal aí estejam se perguntando, porque esse canal não é especificamente sobre desenvolvimento de software e nem especificamente sobre a linguagem Ruby, e ela é meio nichada no Brasil, eu acredito. Mas não sei se vocês sabem, eu já trabalhei algum tempo programando Ruby e Ruby on Rails. Eu já sou familiarizado com bastantes figuras que fazem parte dessa comunidade, embora eu não siga muito mais hoje. E o que aconteceu foi muito interessante, foi uma brigaiada boa, várias fofoquinhas, né? E eu acho que tem umas reflexões legais pra gente falar, porque é um tópico que é recorrente aqui no canal, que é essa intersecção do software livre com as empresas e a comunidade, né, do software livre, e o que isso acaba fazendo com os projetos. E eu não vi nenhum canal ainda abordar da maneira que eu vou tentar abordar, explicar tudo e dar um pouquinho de opinião, tá? Somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos de tecnologia com política, né? A política da classe trabalhadora, e nós nos vemos no vídeo. Vamos lá. Estaria a comunidade Ruby fora dos trilhos? E eu não sei se vocês estão ligados, eu vou só fazer um glossário rapidinho aqui. Ruby é uma linguagem de programação. É uma linguagem de script, é uma linguagem com tipagem dinâmica, ela é uma linguagem muito bonitinha, muito fofinha, que tem uma filosofia bastante interessante, que é te deixar fazer as mesmas coisas de várias maneiras diferentes para que tu deixe o teu código bem customizado para como tu gosta de escrever código, ele é bem fofinho e tal. Ela é sempre posta em oposição geralmente com Python, que é uma linguagem que tem uma filosofia um pouco diferente de tentar ser bastante simples e direto ao ponto e ter meio que uma maneira certa, no máximo duas, de fazer a mesma coisa, tá? Enfim, mas elas são linguagens que têm um nicho muito parecido. E Ruby on Rails é, né, o que a gente chama de um framework, que nada mais é que uma junção de diversas bibliotecas, de diversas facilidades da linguagem Ruby, todas juntas para fazer uma aplicação que ajuda a criar aplicações web de uma maneira bastante rápida e, eu diria assim, ela é bem a toque de caixa, bem algorítmica. Tem várias maneiras de tu criar as páginas que tu precisa, criar templates, tem padrões muito específicos, porque ele é um framework que ele se chama de opinionado. Eu não sei se essa palavra existe em português porque ela vem do inglês opinionated, que é ele, digamos, toma várias escolhas por ti antes de tu começar, de uma maneira que tu pode, que nem eu disse, bem a toque de caixa e fazendo várias coisas bem rápido, a não ser que tu queira fugir um pouco dos padrões que ele cria pra ti, porque tu quer fazer uma coisa muito diferente e daí tu vai perder um pouco mais de tempo. Mas se tu ficar dentro dos padrões que ele foi feito pra fazer, o tipo de site que é o que a gente chama de CRUD, talvez um backend JSON que tenha, usa as bibliotecas específicas para JavaScript, CSS e tal, é bem fácil fazer os projetos com ele e por isso muita gente gosta do Ruby on Rails. Inclusive eu acho ele um projeto bem divertido, bem legal, tenho vários projetos que eu já fiz com ele. Mas então, né, a treta começou no dia 22 de setembro de 2025, quando foi criado esse repositório no GitHub postado nas redes sociais, que é uma carta aberta desse projeto que está se chamando Vert. E, em resumo, ela é uma carta aberta, mais abaixo assinado, de pessoas da comunidade Ruby e Ruby on Rails que estão pedindo que a equipe do Ruby on Rails de desenvolvimento se retire do projeto e crie um fork, né? Que a equipe saia e crie uma subdivisão do projeto, porque se criasse um fork ele ia estar fora da alçada do autor original do Rails, que é o David Heinemeier Hansson. É uma figura muito polêmica, né? A gente vai falar aqui das polêmicas dele, e um cara proeminente da comunidade Ruby on Rails e Ruby no geral. E essa não é a primeira controvérsia / polêmica que o DHH se mete, e a gente vai falar disso mais pra frente. Mas por que, isso aconteceu agora? Qual teria sido a gota d'água para essas pessoas fazerem isso? A gota d'água foi um post que o DHH colocou no blog pessoal dele, e o blog pessoal dele, ele tem uma mistura, né, de textos técnicos, de opiniões técnicas que ele tem, então ele às vezes vai falar bem do projeto, vai falar mal do projeto, vai falar sobre os planos que ele está tendo para os projetos que ele está desenvolvendo, Ruby on Rails, e às vezes ele fala de coisas da vida pessoal dele. E esse era um texto sobre a vida pessoal dele que ele chamou de Como Eu Me Lembro de Londres. E assim, pessoal, não tem como passar pano, tá? Eu sei que eu vou perder algumas pessoas mais moderadas que estão no canal aqui assistindo, mas esse texto é um texto racista, tá? Ele basicamente está dizendo que ele não se sente mais confortável de morar em Londres porque ele está vendo que a cidade está com poucas pessoas
britânicas, entre aspas, poucas pessoas que seriam ingleses, porque ele está se referindo ao fato de que tem muitos imigrantes no Reino Unido. Mas várias pessoas, tá? E assim, ó, eu não vou comentar muito esse texto, eu digo para vocês, é um texto racista, é um texto extremamente problemático, e ele acaba com ele dizendo que legal que teve uma marcha política deste partido de extrema-direita que quer reconquistar o seu país. E tem até uma foto aqui do partido de extrema-direita do Reino Unido fazendo essa marcha. Eu vou deixar 2 textinhos aqui de pessoas que inclusive moram no Reino Unido, até porque o DHH ele não é britânico de nascença, ele é um imigrante também, ele é da Dinamarca. Então eu vou deixar esses 2 textos aqui do Paul Jensen e esse outro desse site teching.co.uk, que se chama A Comunidade Ruby tem um problema com o DHH. Só que assim, pessoal, eu vi muita gente comentando sobre isso e eles pularam um fato importantíssimo, que é uma notícia que também tinha chegado ali meio que quase como uma nota de rodapé dessa controvérsia, entre aspas, original do DHH. Por exemplo, eu vi o vídeo do Ancapsu, aquele corno lá, que ele tava falando como se fosse assim, umas pessoas estão querendo cancelar o DHH porque eles queriam que demitisse alguma pessoa e ele não quis. Eu não consegui achar nenhuma referência a esse caso específico. E ele também fica, é porque as pessoas querem código de conduta. E, pessoal, isso está certo, isso é uma ferramenta. O cancelamento é uma ferramenta libertária. Mas isso, nesse caso está errado, porque não sei o que. Tipo, o vídeo inteiro dele, 20 minutos, tá? Não tocou, por exemplo, nesse ponto específico que é muito importante, tá? E, inclusive, a gente tem que criticar a carta, porque, de certa maneira, eles também não tocaram nesse ponto, que existe uma dinâmica de poder e uma dinâmica política muito importante na comunidade Ruby e Ruby on Rails que mudou nos últimos tempos. Tem várias vezes que essa dinâmica aconteceu, que ela veio à tona, que nem, por exemplo, o caso do WordPress, que a gente falou aqui há um tempo atrás no canal. Tem muita coisa que aconteceu antes de dar aquela treta que o CEO do WordPress começou a xingar todo mundo, demitir pessoa, esse tipo de coisa. Então tem esse artigo aqui enorme do 404 Media, que tá fechado no site deles agora, mas eu achei esse site aqui no archive, vocês podem dar uma olhada que tem o texto original, e ele explica muito bem a situação. É um artigo enorme, entrevistando pessoas, falando de diversos personagens, e eu tirei alguns pontos específicos, tá? Olha só. Em 19 de setembro, né, então 3 dias antes daquela carta acontecer, a Ruby Central, uma organização sem fins lucrativos que administra o rubygems.org, uma plataforma para compartilhamento de código e bibliotecas Ruby, assumiu o controle de vários repositórios GitHub, como o Ruby Gems, bem como de outros projetos críticos de código aberto Ruby, dos quais o restante da comunidade de desenvolvimento Ruby depende. Um grupo de desenvolvedores de código aberto que contribuiu para esses projetos e os manteve por anos teve suas permissões revogadas repentinamente. Quando esses desenvolvedores anunciaram nas redes sociais que seu acesso havia sido retirado, muitos desenvolvedores Ruby viram a decisão como uma traição às suas contribuições de anos para o ecossistema Ruby e para os princípios de código aberto em geral. Outros acusaram o Ruby Central de ceder à pressão corporativa de empresas como a Shopify, que, segundo eles, queriam mais controle sobre o projeto. Então, assim, teve uma grande mudança de quase um golpe, a gente pode dizer, de liderança desse projeto, que é o maior projeto da comunidade Ruby. Se vocês não estão ligados, o Ruby Gems é que nem, né, o NPM, é que nem o pip, é o gerenciador de pacotes Ruby, que todos os projetos que usam Ruby, basicamente, todos os projetos que usam Rails, já que ele é um projeto, né, que usa Ruby como base, dependem desse projeto. E o que aconteceu é que o gestor desse projeto, que é esse Ruby Central, que a princípio é como se fosse uma ONG, tá? E o artigo explica bem de onde que ela se formou, da fusão de várias outras instituições da comunidade Ruby. Ela quicou basicamente todos os mantenedores e tomou controle sozinha do projeto. Só que daí a gente tem um lado da questão que eu vou botar o lado desses desenvolvedores, que é esse trechinho que o artigo traz, ó. Controvérsia atual surgiu nas redes sociais em 19 de setembro, quando Ellen Dash, uma das colaboradoras dos projetos de código aberto Ruby Gems e Bundler no GitHub, anunciou que Halt, diretor de código aberto da Ruby Central, revogou a participação na organização do GitHub de todos os administradores das equipes de manutenção do Ruby Gems, Bundler e rubygems.org. Naquele momento, suas permissões e acesso à organização do GitHub foram revogadas, o que significa que eles não podiam mais fazer alterações ou contribuições ao código, e Halt, representando a Ruby Central, assumiu o controle. Não vou usar minhas palavras. Isso foi uma tomada de poder hostil, disse Dash em uma carta publicada de despedida que compartilhou online. Considero o comportamento da Ruby Central uma ameaça para a comunidade Ruby como um todo. A remoção forçada daqueles que mantiveram o Ruby Gems e o Bundler por mais de uma década é inerentemente uma ação hostil. A Ruby Central ultrapassou os limites ao fazer isto.
E para quem não tá ligado, o Bundler é um projetinho que ele é complementar ao Ruby Gems, em que tu faz uma lista de dependências, ele resolve as dependências e instala as versões que tu precisa. É parecido com o arquivo package.json que tu usa no NPM. Eu não sei porque que eu tô falando de Ruby em oposição ao JavaScript, mas eu acho que mais gente usa Node.js JavaScript, né? E daí qual é o outro lado? O lado do Ruby Central, né? Como é bom ver os dois lados. O que eles disseram? Ruby Central, por sua vez, descreve a mudança como centrada na segurança. Com o recente aumento de ataques à cadeia de suprimentos de software, estamos tomando medidas proativas para proteger o ecossistema de gems Ruby de ponta a ponta, disse a Ruby Central em uma explicação sobre sua decisão. Para fortalecer a segurança da cadeia de suprimentos, estamos tomando medidas importantes para garantir que o acesso administrativo ao Ruby Gems, rubygems.org e Bundler seja gerenciado com segurança. Isso inclui nossos sistemas de produção e repositórios do GitHub. No curto prazo, suspenderemos temporariamente o acesso administrativo a esses projetos enquanto finalizamos novas políticas que limitam os direitos de acesso de commit e organização. Essa decisão foi tomada e aprovada pelo Conselho da Ruby Central como parte da nossa responsabilidade fiduciária. Enquanto isso, temos um forte sistema de plantão para garantir a continuidade e a confiabilidade enquanto avançamos com esse trabalho. Essas mudanças visam proteger a infraestrutura crítica que alimenta o ecossistema Ruby, seja você um desenvolvedor baixando gems para sua máquina local ou uma equipe pequena ou grande que depende da segurança e disponibilidade dessas ferramentas. Então, assim, essa explicação, na realidade, ela é muito boa, tá? Porque aqui no canal, e até o próprio artigo da 404 Media também fala a mesma coisa, nós estamos sempre falando sobre ataques da cadeia de suprimentos, que é o quê? É tu atacar a segurança de um projeto, não atacando diretamente ele, mas coisas que ele depende para funcionar. E o Ruby Gems é uma peça de infraestrutura extremamente importante. E a gente sempre fala que um dos grandes problemas que a gente tem é que essas peças de infraestrutura extremamente importante de software, elas às vezes estão na mão de poucas pessoas. Geralmente essas pessoas não são maliciosas nem nada, não é esse o grande problema, mas essas pessoas, elas muitas vezes não são pagas pela maioria dos seus esforços em manter esses projetos de software livre, e isso cria uma dificuldade muito grande potencial para esses projetos, né? Que essas pessoas podem abandonar o projeto, podem, por estarem sobrecarregadas de trabalho, deixar passar alguma coisa ali, ou podem ser hackeadas e perder o projeto. Então, na realidade, é uma desculpa muito boa que o Ruby Central fala aqui. Mas, né, como eu disse, existe uma dinâmica política por trás da comunidade que é importante, porque o DHH, sendo ele o criador do Rails e uma figura importantíssima na comunidade Ruby, ele está envolvido por um detalhe muito importante, tá? Mais um trechinho de texto aqui. Em uma mensagem do vídeo de 22 de setembro, em resposta às críticas sobre sua decisão de remover mantenedores, a diretora executiva do Ruby Central, Sean Curtin, descreveu uma dinâmica semelhante. Ela disse que patrocinadores e empresas que dependem de ferramentas Ruby nos procuraram com preocupações sobre a cadeia de suprimentos, e que o nosso financiamento e patrocínios estão diretamente ligados à nossa capacidade de demonstrar fortes padrões operacionais. Sem esses padrões em vigor, fica mais difícil garantir o apoio necessário para manter os mantenedores pagos, organizar eventos e fornecer recursos para desenvolvedores em todas as etapas da sua jornada. Como a Shopify é uma das principais patrocinadoras e financiadoras do Ruby Central, isso levou alguns na comunidade Ruby a acreditarem que a Shopify estaria pressionando a Ruby Central a fazer essa mudança. E daí, para quem não está ligado, Shopify é uma criadora de lojas, né? Eu acho que seria equivalente, não é equivalente ao Mercado Livre, porque eu acho que eles não têm um marketplace, mas ele é um daqueles sites que tu paga eles para criar uma lojinha lá dentro e gerenciar. É um desses web commerces, era isso que eu estava tentando lembrar, bem famosos nos Estados Unidos. Eu imagino que aqui no Brasil deve ter algumas pessoas que usam, mas eu vejo menos, então eu não sei. E daí um texto um pouquinho mais para frente do texto, em que eles estavam entrevistando o desenvolvedor do pacote do projeto Bundler, que eu estava falando para vocês, o cara diz assim: literalmente só existe uma empresa que está fornecendo o dinheiro que mantém o Ruby Central funcionando, e é a Shopify. Arco me disse que o nome dele é Arco. Então eu simplesmente não acho que haja outra explicação plausível além de a Shopify ter exigido isso. Quando perguntei a Arco por que ele achava que o Ruby Central o removeu, se não fosse por motivos de segurança, Arco disse: uma especulação totalmente impossível de provar é que o CEO da Shopify é o melhor amigo DHH que me odeia. DHH também é membro do conselho da Shopify. E daí eles descrevem, que nem eu disse, é uma fofoquinha muito longa, tem muita gente envolvida, muitas entrevistas até. Fala que teve um momento que o DHH e o Arco tretaram
publicamente porque o DHH queria uma coisa dentro do bundler que ia ajudar o Rails e o outro cara não quis colocar porque ele achava que era uma má ideia. Esse tipo de briga acontece o tempo inteiro nas comunidades de software livre e talvez tenha acontecido privadamente na empresa de vocês, se vocês trabalham com desenvolvimento de software, acontece esse tipo de coisa. E também tem um caso em que o cara do bundler especificamente não quis participar de uns conselhos lá que tinha de software livre porque ele não queria que o DHH participasse e ele não queria que o DHH fizesse palestras no evento de Ruby on Rails também, por causa das controvérsias que ele se mete o tempo inteiro. E o que é confuso nessa história, né, o que é estranho é que, assim, a motivação é muito bom, assim, o motivo parece muito bom, que é nós precisamos de segurança nesse projeto e se essas pessoas não estão trabalhando para a nossa empresa e estão fazendo contribuições de software livre, é mais difícil da gente manter esse tipo de coisa, né? Só que, assim, não é só eu que acho que talvez eles devessem ter pensado em contratar essas pessoas, então. Eles devessem ter pensado em chamar elas para discutir a coisa e daí fazer um sistema de permissões em que ia ter um tipo de revisão, então, pelas pessoas que trabalham na empresa para eles se manterem mais seguros. O que eles falam no artigo é que é muito estranho porque todo mundo era admin e daí rolou aquele golpe de grupo de Facebook, que uma pessoa que é admin quica todas as outras admins e vira dona da comunidade. Isso que foi mais estranho. Mas eu falei de outras controvérsias do DHH. Que outras são, né? Se vocês forem no blog dele e só rolarem para baixo, vocês vão ver que ele tem muitos textos sobre política e a política dele não é geralmente muito boa, tá? O que é irônico porque tem um caso específico que muita gente fala que em 2021 a empresa dele, o Basecamp, proibiu todas as discussões políticas na empresa e teve um motivo bem peculiar para isso acontecer, tá? Então eles tinham uma piadinha interna lá dentro que era basicamente assim, toda vez que tinha um cliente que eles achavam o nome da pessoa engraçado, eles botavam numa lista. E eles tinham a lista dos nomes engraçados. E, eventualmente, pessoas que trabalhavam lá dentro, principalmente pessoas que estavam envolvidas, por exemplo, em RH e em tentar melhorar as práticas éticas da empresa e tentar melhorar as práticas de diversidade, todas essas coisas, né, que a extrema-direita vai dizer que são bobagem, olharam para aquela lista e disseram, meio problemático essa lista aí. Isso aí talvez seja um reflexo de uma coisa meio ruim que tem aqui na empresa, porque vários dos nomes que é engraçado era, sei lá, nomes de pessoas de outras etnias. E daí se criou uma grande discussão e um furdunço na empresa por causa disso. E como é que eles resolveram isso? Eles proibiram todos os tipos de discussões políticas, entre aspas, na empresa. Porque as pessoas que levantaram essa discussão, elas estavam sendo rechaçadas muito fortemente e, enfim, foi a maneira que eles acharam de resolver isso. Só que eu acho que eu não preciso explicar para vocês quão estranho e problemático, de novo, é isso, tá? Mas eu vou tentar explicar, porque assim, ó, a existência de minorias sociais e os problemas que essas pessoas enfrentam dentro e fora do ambiente de trabalho são vistos como discussões políticas. Então, quando uma mulher tentar explicar a dificuldade que ela tem de ter que trabalhar e ainda fazer a maior parte do trabalho doméstico, quando uma pessoa tentar falar sobre o racismo que ela sofreu no mercado de trabalho, quando eles estiverem falando de uma parceria com alguma outra empresa que talvez tenha práticas de negócios que não são tão legais, tudo isso poderia ser visto como político, tá? Então isso foi uma coisa que causou uma grande debandada de pessoas lá de dentro e que causou um grande climão, digamos, tá? E se vocês quiserem ler, no blog do DHH tem a versão dele sobre isso, tá? Mas eu sinto que ele focou mais na questão da lista. E daí muita gente traz alguns textos, eu trouxe um de específico aqui para vocês, que tem o flerte com o anti-woke do DHH, e é muito engraçado isso, porque é uma coisa que eu acho que a gente está vendo assim, cada vez mais depois do governo Trump 2 em várias pessoas, que é tu vê que tinha pessoas que não se importavam com direitos de minorias, não se importavam com o feminismo, não se importavam com os direitos das pessoas LGBT, elas só estavam assim seguindo um script para que as pessoas não gritassem com elas nas ruas. Elas acham que, tipo, quando eu, por exemplo, me importo com essas pautas, eu tô num grande teatro e eu tô fingindo, e na realidade eu não quero respeitar ninguém, eu não acho que isso é certo, eu só tô com medo de ser cancelado. E o DHH parece que ele era esse tipo de gente, porque ele fez esse texto dizendo assim, pessoal, vocês já perceberam que tem muito menos apoio para essas pautas woke? Ele não usou essa palavra, né? Ele usa DEI, que é diversidade, equidade e inclusão. Vocês já perceberam que tem menos apoio para esse tipo de coisa? Eu acho que tá na hora de acabar com isso e a gente vai refletir essas práticas na comunidade do Ruby on Rails, dentro da nossa empresa lá. E, obviamente, esse tipo de coisa mostra que o cara tá
tá meio que monarcando, tá? E é o que eu tava dizendo pra vocês. Eu já não faço mais parte da comunidade Ruby on Rails faz um tempinho. Ou seja, eu não tô acompanhando as fofoquinhas, os últimos lançamentos, os eventos, quem fala em eventos, não sei o quê. Mas a imagem que eu sempre tive do DHH é daquele cara chato, mas que ele é genial. Pô, ele criou o Rails, ele tem opiniões fortes, ele fala mesmo, ele xinga as pessoas. E esse é o papel do cara que ele é tecnicamente muito bom, mas... E eu fiz literalmente um vídeo sobre isso no canal, que é esse aqui, a ideologia da extrema-direita na TI, em que eu falo exatamente sobre esse tipo de gente e, de novo, o DHH seguiu o algoritmo que eu coloquei ali. Uma pessoa que é meio liberal das ideias, que é uma pessoa que aparentemente é muito esperta, mas difícil de conviver, e que ele vai seguindo com essa lógica, e no momento que a sociedade ela começa a ficar mais receptiva a essas ideias mais preconceituosas, racistas, transfóbicas que ele tem no seu âmago, ele mostra a sua carinha. E assim, eu acho muito engraçado, porque na comunidade Rails aqui do Brasil nós temos uma figura extremamente tóxica e problemática e famosa por causa do Ruby on Rails, que eu vou deixar para os comentários aí vocês dizerem quem, porque o nome me falhou aqui, eu não tô conseguindo lembrar do nome dele, né? Mas cada país tem meio que o Elon Musk que merece, assim. Eu ia dizer, o DHH tá indo de Elon Musk. Mas, de novo, não tinha muito o que esperar de um cara dono de empresa, rico e tal, que ele ia querer entender esse tipo de coisa e que quando defrontado, né, com os funcionários dele lá dizendo, é muito ruim essa proibição de política, é muito ruim essas falas e tal, ele não ia lidar bem com isso, sabe? E daí, inclusive, teve um movimento engraçado na comunidade lá, que ele zoou esse negócio de dizer assim, não, que ele deveria ser tirado da comunidade, e ele até disse, eu tô vendo o nome das pessoas que estão lá, mas eu vou fazer tipo uma anistia com vocês podem esquecer disso e eu vou esquecer que vocês fizeram isso pra mim, né, uma espécie de, eu não me afeto com o que vocês falam e tal. Vamos ver o que vai rolar com isso. Mas assim, pessoal, conclusão, tá? O esforço de fazer um fork do projeto, né, de fazer uma divergência desse projeto, eu acho que ele está fadado ao fracasso, pelo que eu estou vendo hoje da comunidade, pelo que eu estou vendo do que isso aconteceu. É uma análise parecida com o que eu faço do que aconteceu na comunidade da Godot. Porém, se vocês verem os nomes que estão apoiando essa potencial divisão, cisão do projeto, eles são muito mais pesados do que pessoas aleatórias da comunidade, que foi o que aconteceu com a Engine Godot. Deem uma olhada no vídeo do canal que eu vou linkar aqui para vocês. Então não foi uma coisa tão menor, tá? Isso é uma coisa que eu acho que pode estourar de novo mais para frente, porque a questão está muito, muito longe de ser resolvida. Então eu só vou pegar aqui no artigo original e mostrar alguns nomes que estavam lá para vocês. Ó, tem pessoas que fizeram projeto de verdade, eu não conheço, mas tem esse projeto LLM.RB, tem uma empresa aqui, um site, Wilcox Technologies. Esses aqui podem ser coisas muito pequenas, tá? Pessoas que fizeram bibliotecas, pessoa que já trabalhou na equipe do Rails de 2012 a 2014, cara que escreveu um livro sobre programação orientada a testes, pessoa que escreveu uma biblioteca, a biblioteca Prom PDF, mantenedor do Ruby no Gentoo. Esse aqui é um nome grande, Jeff Atwood, cofundador do Discourse.org e cofundador do Stack Overflow. Vocês já devem ter ouvido falar do Stack Overflow, eu imagino. Esse aqui eu achei bem interessante. Esse cara escreveu o Sinatra e o Hack, que são... O Sinatra é um framework pequenininho, estilo Rails, mas com muito menos coisas. Ele é como se fosse só uma parte bem pequenininha do Rails. Esse projeto é muito foda, é um projeto muito bem escrito. E o Hack também, que é um projeto que é a base dos controladores do Rails, tá? Então esse cara aqui parece ser brabo. Esse Peter Bolin aqui, olha quantas bibliotecas Ruby o cara já escreveu, inclusive Ruby Off, Ruby OpenID, bibliotecas que eu já usei um monte. Thomas Fuchs aqui, Fuchs, ministro, ele aparentemente já trabalhou no core do Rails. Então, assim, não são pessoas aleatórias, tá? E tem várias pessoas que não botaram o que elas fazem aqui, podem ser pessoas que também são importantes dentro da comunidade. Também que, em resumo, eu acho que é difícil, mas isso aqui não é nada, tá? E daí fica a reflexão, pessoal, novamente sobre a dificuldade que a gente tem de conciliar um projeto de software livre, é um tópico que a gente sempre traz aqui no canal, ou até mesmo um projeto aberto, né, open source, que não é um projeto que, enfim, é uma licença um pouco diferente da do software livre, nós não vamos entrar nos detalhes aqui. E como as pressões do mercado, e quando as pessoas começam a ganhar dinheiro e tem os interesses, né, das empresas metendo ali, mudam a política interna dos projetos e como a gente vê
a política que eu já descreveria como ditatorial de algumas pessoas que são donas dos projetos, né? É muito sintomático que os projetos de software livre, eles têm essa questão de que geralmente eles têm uma pessoa que é o ditador benevolente do projeto, que é uma pessoa que pode mandar e desmandar em tudo, mas eles dizem, mas ele nunca faria nada. Ele vai ser justo, né? Vários projetos de software livre têm esse tipo de gestão. E quando eles não têm, como por exemplo o Rust, que é um projeto que tem conselho, que tem um monte de gente lidando com isso é visto de uma maneira estranha pela comunidade, né? Muita gente fala que a comunidade Rust está sempre brigando, ela não consegue concordar em nada, né? Então assim, pessoal, eu meio que não sei o que vai sair desse caso, eu não sei como resolver, que nem eu disse, eu nem trabalho na comunidade Ruby on Rails, eu tô de fora há vários anos, mas que nem o caso da Godot e o caso do WordPress, que são, né, fofoquinhas, entre aspas, que a gente trouxe das comunidades aqui, eu vejo isso aqui ficando dormente por um tempo e voltando de novo. Mas a gente vai ficar de olho, né? E no geral não tem uma solução aí pra vocês. Eu realmente não gosto do DHH como pessoa. Eu acho as opiniões dele terríveis. Aquele texto que gerou todo esse furdunço é um texto horrível, um texto racista, e eu concordo que as pessoas têm que estar muito putas com isso, mas eu acho que essa movimentação não tem força o suficiente para fazer o que eles querem, e a gente vai esperar cenas dos próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui, um vídeo talvez um pouco mais técnico, misturado com fofoquinha, meio difícil para mim fazer, mas eu gostei, e nós nos vemos na próxima. Falou!